Amém, pastor? Por favor, né? Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com os irmãos nesta oportunidade, poder aqui compartilhar com vocês. Tenho a alegria de rever alguns irmãos aqui nesta oportunidade. Pastor Giba, nossa convivência ali em Anápolis, quando ele fazia seminário, e tivemos algumas matérias que ministramos para ele. Não sei se o pastor Ratada e a Fran está aí também, mas são os nossos amigos e é muito bom falar aqui com eles também. Os outros irmãos, eu creio que ainda não nos vimos pessoalmente, mas somos irmãos em Cristo e louvamos a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida do pastor Fabiano Afonso, o nosso presidente regional aí do Japão. Nós louvamos a Deus pela vida dele, tem desempenhado um ótimo trabalho e nós temos tido um bom relacionamento, embora virtual, à distância, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor, da sua família e demais pastores aí do Japão. Pastor Araújo, pastor Alane, que também foram nossos contemporâneos no seminário, e os demais, né, pastores aí do Japão, que nós não conhecemos pessoalmente, mas nesta oportunidade nós temos a alegria de falar com vocês e temos certeza que vocês estão aí fazendo melhor, representando a Igreja Renovada, representando a Bispa e, acima de tudo, representando o nosso Deus. Estão aí fazendo a obra de Deus e deixa aí um abraço a todos os irmãos que nesta oportunidade estão aí cultuando ao Senhor na igreja aí do pastor Fabiano. Pastor, um abraço aí para o senhor e todo o rebanho que nesta noite estão aqui conosco para adorar a Deus. Noite aqui no Brasil, né? Aí é pela manhã, né? Em alguns momentos eu vou falar noite em razão do meu contexto aqui. Mas eu louvo a Deus aí pelo pastor Fabiano, a igreja aí que ele pastoreia, e é o rebanho que nesta noite está reunido aqui conosco, né? Eu acho que não é uma live do país, né? Acho que é da igreja do pastor Fabiano, creio que é isso, né? E estamos aqui para ministrar uma palavra, né? Nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão aí do outro lado do oceano, adorando a Deus, adorando o mesmo Deus. Eu tenho a alegria de, nesta manhã de domingo, aí no Japão, ministrar para vocês. Daqui do Brasil, tenho a alegria de falar com vocês aí um pouco da palavra de Deus. E, como disse o pastor Fabiano, nós temos o desejo de estar aí com os irmãos, né? Os irmãos sempre têm nos convidado, mas as circunstâncias não têm sido favoráveis, especialmente neste tempo de pandemia, desse tempo difícil para se viajar, mas eu creio que em breve nós teremos a oportunidade de nos encontrar e estar aí pessoalmente ministrando para os irmãos. Será uma alegria muito grande falar com vocês, estar aí pessoalmente. Meus queridos, eu quero, nesta oportunidade, trazer uma palavra para o coração de vocês. Eu creio que Deus tem algo para dizer ao seu coração nesta manhã. Eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Eu quero meditar no Salmo para deixar aqui como reflexão para os irmãos o Salmo de número 31. Amém? Salmo 31 é o salmo que eu quero deixar aqui de meditação para vocês nesta manhã, dos versos 1 a 8, Salmo 31, versos de 1 a 8, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima,
que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei, me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Até o versículo de número 8 é o texto que eu quero refletir aqui com vocês, meditar com vocês. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos aqui que é um texto de Davi, né? Esse é um salmo de Davi. O Davi tem muitos salmos, e entre eles o Salmo 31. E aqui nós vemos o comportamento de Davi diante de uma situação de aperto, de uma situação difícil, de uma situação de dificuldade. Nós vemos aqui que ele está, nesse momento, clamando a Deus. Nós podemos observar aqui como Davi clama ao Senhor, como ele está aqui clamando ao Senhor, suplicando a Deus que tenha misericórdia da sua vida. Nós vemos que ele estava, então, vivendo uma situação de aperto, mas confiando que Deus estava cuidando da sua vida. Na vida nós temos momentos difíceis, momentos que passamos por dificuldades, por lutas, momentos de angústia, mas nós precisamos saber que Deus está sempre cuidando da nossa vida. Ele nunca deixa de cuidar da nossa vida. Ele está continuamente cuidando de nós. O Senhor está sempre cuidando de você e de mim. Estejamos onde estiver, Deus é aquele que jamais nos abandona. Davi passou por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitas lutas, mas em nenhum momento ele jogou a toalha. Em nenhum momento ele desanimou. Em nenhum momento ele jogou tudo para o ar e se esquivou da responsabilidade, mas ele simplesmente continuava crendo no cuidado de Deus. Diante desses apertos, dessas perseguições, dessas lutas, dessas dificuldades, qual foi o comportamento de Davi? O que fez Davi diante das dificuldades que passavam, diante das perseguições, diante das acusações, diante daqueles momentos difíceis na sua vida? O que fez Davi? Primeiro, Davi se refugiou em Deus. O versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: em ti, Senhor, me refugio. Aleluia. Davi está dizendo: Senhor, em ti eu me refugio. Nós precisamos refugiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Davi, ao invés de desesperar nesses momentos difíceis da sua vida, ele corria para os pés do Senhor. Ele corria para o Senhor Jesus Cristo, crendo que Deus era o refúgio da sua vida, que Deus poderia dar o verdadeiro abrigo que ele precisava. Há momentos da nossa vida, irmãos, que parece que não vamos suportar a angústia, a luta, a dificuldade que vem sobre nós. Há momentos difíceis na nossa vida, mas nós precisamos confiar no Senhor, nos refugiar em Deus nesses momentos difíceis da nossa vida, pois Ele, ou somente Ele, pode refugiar
a nossa vida nos momentos mais difíceis, sejam momentos difíceis da vida financeira, na vida familiar, na vida física, na saúde, seja o que for. Deus é o nosso refúgio e nós precisamos confiar inteiramente nele. O Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés, o grande homem de Deus, líder, legislador, profeta, homem de Deus, ele diz assim no versículo 1 desse salmo, o Salmo 90, ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele está aqui expressando que Deus é o refúgio dele. Moisés havia passado por momentos de tribulação, momentos de confrontos, momentos de perseguições de Faraó, momentos de acusações dos próprios judeus, os israelitas que caminhavam com ele no deserto, mas é nesse momento que ele está dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. E ele diz que Deus é o refúgio de geração em geração. Isto é, Deus é o refúgio do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e ele é o seu refúgio, o refúgio dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, enfim. Ele vai sempre ser o refúgio daqueles que confiam nele. E é interessante quando olhamos para outro salmo de Davi, que é o Salmo 46, quando Davi expressa o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Davi está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Ele usa aqui o pronome possessivo, é ou nosso. Ele está dizendo, ele é o nosso refúgio. Por quê? Porque em Deus, você e eu que conhecemos a ele, podemos realmente nos refugiar. Podemos recorrer a muitos lugares, tentando refúgio que venha dar segurança à nossa vida, à nossa alma, mas precisamos entender que o verdadeiro refúgio vem apenas do Senhor Jesus. Ele é o refúgio seguro para as nossas vidas, é Ele que nos dá esse refúgio maravilhoso. E é por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Realmente, quando o homem vai a Jesus, quando se coloca na sua presença, quando se lança aos pés do Senhor, ele recebe o verdadeiro alívio, o verdadeiro refúgio para a sua vida. E Davi pôde se refugiar em Deus. Os homens procuram refúgio em vários lugares, mas em nenhum lugar há o refúgio seguro, a não ser na pessoa do nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que fez Davi? Davi se refugiou em Deus. Segundo, Davi se firmou em Deus. Olha o versículo de número 3, que diz assim: Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Aleluia. Davi está dizendo, tu és a minha rocha. Quando falamos em rocha, em pedra, qual a ideia que vem sobre nós? Vem a ideia de firmeza, algo consistente, firme, pesado. E é isso. Rocha é lugar firme, é lugar que realmente tem essa firmeza. E rocha, quando falamos em rocha, nós pensamos no próprio Jesus, que é chamado de pedra angular, que é chamado
da verdadeira rocha. Isso tem um simbolismo, tem um significado, pois ele é a nossa rocha, ou seja, a nossa firmeza, onde nós podemos realmente ficar firmes, porque ele é aquele que nos oferece segurança. Quando nós pisamos em uma rocha, nós pisamos em lugar firmes. Certa vez eu fui num lugar onde tinha um rio, um ribeiro, e ali tinha, na água, tinha várias pedras, e a gente podia pisar na pedra que não afundava. Quando pisava na água ou no lodo, os pés se afundavam, mas quando pisava na rocha, nós não afundávamos. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar, que nós precisamos estar nesta rocha, pois quando estamos com os nossos pés na rocha, que é Jesus Cristo, nós ficamos firmes e não caímos. O Salmo de número 40, versículo 2, diz assim: colocou os meus pés sobre uma rocha. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo. Ele quer que os nossos pés estejam sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus, aquele que dá firmeza, aquele que não permite que nós venhamos afundar no lodo desta vida, na lama desta vida, naquilo que é escorregadio. A pedra, ela é firme, o lodo, a lama, o barro escorrega, mas Jesus Cristo é a pedra e nele nós estamos seguros, nós podemos estar nesta rocha. A rocha tem muitas finalidades. A rocha, ela tem uma infinidade de objetivos, de finalidades para que ela pode ser usada. A rocha, muitas vezes, é usada ainda hoje nos alicerces. Eu me lembro, eu era garoto, morava na roça, e meu pai resolveu construir uma casa. E ele nos chamou para ir à serra, pegar pedra para colocar no alicerce. Nós enchemos um caminhão de pedra e fomos colocando ali nas valas, nos buracos, para colocar ali, para começar a casa sobre a pedra. Ele não usou cimento, usou apenas pedra. E ainda, agora, há pouco tempo, eu voltei àquele lugar. 50 anos depois, a casa ainda está em pé. Sabe por quê? Porque foi firmada sobre a rocha. E assim Jesus compara o homem que anda com ele, que o serve, como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Jesus Cristo é esta rocha em quem nós devemos estar firmados. Ele é a rocha que nós podemos realmente confiar, firmar cada vez mais nele. Davi, ele se firmou em Deus, em Jesus Cristo, a rocha verdadeira. O que fez Davi? Se refugiou em Deus. Segundo, se firmou em Deus. Terceiro, se protegeu em Deus. Aqui, ainda no versículo 3, na parte B, a palavra de Deus diz assim: ele é a minha rocha, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A parte B diz: ele é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do seu povo. Nós podemos lembrar aqui, ou recordar, ou reportar-nos as cidades antigas, que tinha grandes muralhas. Aquelas cidades dos tempos bíblicos, especialmente, elas tinham muralhas para se proteger. Os moradores que estavam dentro das muralhas tinham total proteção. Fora da cidade havia medo, pânico, perigo, mas dentro das portas da cidade havia segurança, havia paz, havia todo conforto, porque as muralhas protegiam as cidades.
Nós podemos pegar muitos exemplos de cidades antigas. Uma delas é a cidade de Constantinopla, aquela cidade que antecede o tempo de Cristo, que chamava Bizâncio, mas depois foi reconstruída por Constantino, o imperador, por volta de 330 depois de Cristo. Constantino a reconstruiu e colocou o nome da cidade de Bizâncio, colocou o nome de Constantinopla. Essa cidade durou 1.100 anos. Muitos tentaram invadir aquela cidade, mas não podiam. Os turcos tentaram por muitas vezes invadir a cidade de Constantinopla. Foram inúmeras batalhas, mas Constantinopla era uma cidade que tinha uma muralha muito forte e os inimigos não conseguiam entrar à cidade. Apenas em 1453, os turcos otomanos conseguiram destruir as muralhas e entrar nela. Mas durante séculos eles tentaram e não conseguiram. Sabe por quê? Porque esta muralha era forte. Mas eu quero falar de uma muralha muito mais forte, uma muralha que nem se compara às muralhas de Constantinopla, ou Roma, ou Jerusalém, ou qualquer outra cidade. A muralha que é o nosso Deus, a muralha que é Jesus Cristo, que protege o seu povo. O povo de Deus está cercado por uma muralha, que é o poder de Deus. Ele nos guarda, nos protege. Em Jesus Cristo nós estamos guardados, protegidos. Nós temos segurança, nós temos certeza de que não seremos atingidos, como diz o Salmo de número 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque a muralha, que é Jesus Cristo, está nos guardando, e em Jesus nós temos segurança. E nós precisamos ter essa certeza, essa confiança, como tinha o salmista, como ele expressa aqui, e ainda no Salmo 27, versículo 1, Davi disse assim: o Senhor é a fortaleza do seu povo. Aleluia. O Senhor é a fortaleza do seu povo. E é isso, Deus é a fortaleza daqueles que confiam nele. E o salmista está dizendo: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quem nós vamos temer? Não devemos temer a nada. Se cremos em Jesus Cristo, nós podemos confiar. Quando o Senhor está do seu lado, meu irmão, você está guardado, protegido, coberto com o sangue de Jesus, e você tem segurança nele, porque ele protege o seu povo. O Senhor está do nosso lado continuamente, e precisamos dizer, como salmista: o Senhor é a fortaleza da minha vida, porque ele é aquele que nos guarda, que nos protege, que está conosco, e nós temos essa segurança. Nós sabemos que a segurança humana é falha. A segurança humana é uma segurança que, de repente, acaba, que é falível, mas Deus é aquele que nos oferece a verdadeira segurança, e você pode confiar em Jesus Cristo, que te dá a verdadeira segurança nele. O que fez Davi? Se refugiou em Deus, se firmou em Deus, se protegeu em Deus. E quarto, depositou a sua confiança em Deus. Versículo 6 diz aqui a palavra do Senhor, diz aqui para nós, diz aqui assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são de eternidade
desde a eternidade. E ele está dizendo aqui ainda no versículo de número 7, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Ele está dizendo aqui para nós confiar inteiramente no Senhor. E aqui o versículo de número 6, do Salmo 31, do texto que nós lemos, está dizendo, eu, porém, confio no Senhor. E é isso, nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. A nossa confiança não pode estar no homem, nas autoridades, no sistema político, religioso, acadêmico. A nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor. Nós precisamos saber que Ele realmente cuida da nossa vida. E Davi tinha plena confiança no Senhor. Ele confiava e, por isso, ele está dizendo, eu, porém, confio no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, não obstante as dificuldades, as lutas, os problemas que nos cercam. Precisamos confiar somente no Senhor. Os que confiam no Senhor serão abençoados. E o Salmo de número 20, versículo 7, diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Para quem você tem recorrido nos momentos difíceis da sua vida? Para onde você tem recorrido? Aonde está a sua confiança? Nós precisamos confiar em Deus nos momentos difíceis. Quantas pessoas depositam sua confiança no homem? Quantas pessoas depositam sua confiança no dinheiro, na saúde, na família, no patrão, no sistema governamental? Quantas pessoas confiam em tantas coisas, deixando o Senhor de lado? Mas nós precisamos confiar inteiramente em Deus. A nossa confiança deve estar totalmente em Jesus Cristo, pois Ele está sempre conosco. E é por isso que Paulo, depois de uma grande jornada de fé, depois de quase 30 anos servindo ao Senhor, já no final da sua vida, quando era ameaçado de ser decapitado ali numa prisão em Roma, ele escreve a Timóteo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Meus queridos, o grande problema de muitas pessoas é que não sabem em quem está crendo. É porque não conhece o Deus em quem podemos confiar. Nós precisamos confiar nele, pois ele está pronto para abençoar a nossa vida. Precisamos confiar plenamente, totalmente, sem reservas, depositar a nossa confiança total no Senhor nosso Deus. Nós precisamos cada dia confiar mais. Quantas pessoas confiam desconfiando? Quantas pessoas confiam mais ou menos? Quantas pessoas confiam, mas querem resolver o seu problema, querem fazer alguma coisa, querem agir, querem dar uma mão para Deus resolver o problema. Deus não precisa de uma ajudazinha, Deus não precisa de alguém dando uma força para ele para resolver o problema. Ele é capaz e autossuficiente e todo-poderoso para abençoar. E, queridos, ainda, o exemplo que nós temos é o exemplo de Jó. No capítulo 19, versículo de número 25, Jó, depois de passar por enfermidades, por luto, por perdas irreparáveis na questão financeira, depois de perder a saúde, depois de tantos problemas, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Isso é confiança, é acreditar, saber que ele vive. Meus queridos irmãos, eu não sei o que você está passando, não sei qual é
a sua luta, a sua dificuldade, não sei qual o problema que você tem enfrentado, eu não sei nada absolutamente sobre a sua vida, mas nesta noite eu quero desafiar você, homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, serva do Senhor, eu quero fazer um desafio para você nesta noite, colocar a sua confiança em Deus, se refugiar em Deus, estar bem firmado, sabendo que Ele está protegendo a sua vida. Você está pronto para recorrer a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida? Nos momentos mais fáceis da sua vida? Ou seja, em todos os momentos, você está pronto a confiar mesmo em Deus, a entregar e dizer, Senhor, eu solto a direção e o Senhor dirige a minha vida. Você está disposto para isso? Você está pronto para se entregar e se colocar nas mãos do Senhor realmente? Eu faço um desafio para você nesta noite a se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajude, me dê a vitória, me dê a tua graça, em nome de Jesus, e Deus vai te abençoar. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe de uma forma muito especial. Eu gostaria de terminar esta palavra orando por você. Você que está aí do outro lado, nesta manhã de domingo, nesse momento, eu não sei se você está com problema na família, problema com emprego, problema financeiro, problema de saúde. Deus sabe, Ele conhece. E eu creio que Ele falou contigo nesta noite e Ele quer te abençoar. Você quer orar comigo? Vamos orar, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro nesse instante, Senhor, colocando os meus irmãos diante de Ti. Que a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre cada um agora. Ó Deus, aonde está? Nas suas casas, no trabalho, onde estiver, ouvindo a Tua palavra. Deus, que eles sejam tocados, que eles sejam guardados. Senhor, e dê fé, dê confiança. Ajuda os Teus filhos, Senhor, a depositar a confiança total no Senhor, pois é o Senhor quem guarda e abençoa. Deus, é no nome de Jesus que eu te peço. Abençoe os meus irmãos, ó Pai, dando-lhes a bênção do céu. Eu oro, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe. Foi uma alegria imensa estar com vocês, é uma alegria participar aí nesta live, nesta noite. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. O meu desejo é um dia conhecer você pessoalmente. Um forte abraço a todos. Forte abraço, pastor Fabiano. Deus abençoe sua vida, sua família e a igreja aí do Japão, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe o pastor e a família. Deus abençoe, amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe, pastor. Amém, minha irmã. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, Bem pastor. mensagem Obrigada vocês. pela palavra. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Muito bom falar com vocês aí. Amém, pastor. Mãe Cristiane, pastor Fabiano, pronto. Amém. Muito obrigado pela palavra, que Deus abençoe, né, grandemente aí a vida do pastor, né? A gente é grato aí a Deus por essa oportunidade, né, que a tecnologia tem nos dado, né, da gente estar andando mais próximo, de estar aí junto, né? Tem sido de bênção esse período aí com a MISPA, né, com o pastor Florencio, pastor Geraldo, né, toda a equipe da MISPA, né, que tem feito aí esse trabalho aí junto conosco. A gente louva a Deus pela seriedade, né, do trabalho, pela oportunidade de nós podermos estarmos aí juntos caminhando nesse tempo, né, e principalmente louvamos a Deus porque Ele é a nossa rocha, né, Ele que tem nos fortalecido a vida de vocês, né, do pastor, de cada um aí. Eu quero parabenizar o senhor também pelo dia de hoje, né, parabéns, né, é o dia do pastor, né, Deus abençoe grandemente, né, que tem estado Meus aí parabéns para o irmão também, tá? Deus abençoe.
e também o pastor Gilberto, né, que são pastores. Se tiver Sim. mais algum aí, que Deus abençoe grandemente. Tá? E ouça o meu vídeo, tá? Eu coloquei no grupo, tá? Eu creio que o irmão já ouviu, se não, Sim. ouça o vídeo que eu fiz para os pastores, ok? Amém. Obrigado, né? Que Deus abençoe grandemente. Irmãos, semana passada, na ministração minha lá, eu fiz uma troca, né? Eu troquei aí. Às vezes a gente troca até o nome dos filhos, né? E semana passada eu chamei eu falei que Tiago era irmão de Pedro, né? E ontem eu estava meditando sobre isso, mas falei que Tiago era irmão de Pedro, né? Tiago, né, não é irmão de Pedro, né? Tiago é irmão de João, irmãos. Pedro é irmão de André, né? Mas aí, quando eu tinha um filho só, eu não trocava os nomes, né? Agora que eu tenho 3 filhos, irmãos, eu troco o nome até dos filhos, né? Então, quero pedir perdão para os irmãos aí ter trocado o nome dos apóstolos ali, né, na administração, né? Mas eu queria deixar isso aqui registrado, porque a gente tem que ser fiel àquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, né, Tiago é irmão de João e não irmão de Pedro. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos estar encerrando a nossa live aqui no Facebook, né? E se você puder, compartilhe essa palavra de bênção aí para que alcance mais pessoas, que mais pessoas venham colocar aí a sua vida em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, né? E que você possa colocar aí a sua vida, que alcance cada vez mais pessoas, mais vidas, para que as pessoas possam, que cada um possa aí desfrutar da presença, da graça, do amor de Deus sobre a vida de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanha aí pela live, que vai depois estar nos escutando aí também no YouTube. Tá? Que Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe, pastor. Calma aí, irmãos, a gente não vai encerrar aqui ainda não, só estou encerrando a live. A gente ainda vai ter um período aqui conosco. Amém? Quarta-feira, irmãos, nós temos aí culto de oração, né? Quarta-feira a gente tem culto de oração pelo Zoom, né? Reunião de oração pelo Zoom. E essa sexta-feira a gente não vai ter o estudo ainda, tá? A gente está preparando aí o próximo estudo, então nessa sexta-feira vai ser folga aí também pelo Zoom. Semana que vem nós estamos programados ainda para novamente nós estarmos aqui nos reunindo no Zoom, né? Compartilhe com os irmãos que não estão podendo estar conosco, né? Que você já tem sido de bênção. Cadê o povo? Se puder, abra a câmera aí para tá. A gente está vendo aí esse povo bonito do Senhor, né? O pastor Florencio está conhecendo um pouco aí a igreja do Senhor aqui do outro lado dessa nação. Ô, pastor. Paz e adiante. Pode falar. Nessa sua dificuldade de trocar o nome, eu acho que eu ganhei do senhor, viu? Porque eu tenho um filho só e mesmo assim eu erro o nome dele, hein? Obrigado, irmã. Obrigado. Mas o problema é que agora tem um cachorro, irmã. Às vezes eu chamo os meus filhos pelo nome do cachorro, né? Minha cachorra está atendendo pelo nome da minha filha agora. Já a minha filha, ela atende. Mas, pastor, quanta gente bonita aí. Tem alguns que não querem aparecer, né? Mas tudo bem. Mas os que estão aí estão muito bonitos. Que bênção. Sim. Maravilha. Glória a Deus por conhecê-los. Se vocês quiserem conhecer também um pouco mais do trabalho da MISPA, né? Eu tenho estado lá a página no Facebook, né, pastor? E também tem o site, né, da MISPA. Tem lá, tem sido, né, um trabalho de bênção. Tem estado aí na Ásia, Europa, no Brasil, né? Tem... eu estou aqui falando pelo senhor, né? Mas tem uma filosofia muito interessante de implantar igrejas nos lugares menos alcançados e até mesmo no Brasil, né? Posso compartilhar algo, pastor? Rapidinho. Pode, pastor, por favor. É o seguinte, irmãos, eu estava essa semana aqui no centro de oração orando e eu sempre oro numa sala que chama Sala Ásia, que tem o mapa da Ásia. É a minha sala onde eu oro, sabe? Não sei porquê, mas sempre estou orando, eu oro nessa sala. Cada um de nós temos assim uma sala específica. Eu estava orando, eu comecei a olhar pelos países que nós... onde a gente tem igreja, tem missionário, né? Aí nos países aí nós temos, por exemplo, a Índia, hinduísmo, Japão,
que é muito budismo e shintoísmo. Na China, confucionismo. No Paquistão, islamismo. E na Jordânia também islamismo. São esses 5 países. E aí nós estamos pensando, irmãos, num trabalho, queria pedir aqui vocês para orar, um trabalho em alguns países. Deixa eu ver se eu tenho até aqui a lista. Nós estamos orando para trabalhar em países que são budistas, como Nepal, Bangladesh, Butão, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã. Tá? São países aí na beira-mar, entre a Índia até a China, né? O Japão acho que não faz divisa com nenhum, né? Por ser uma ilha. Mas esses países aí, que são budistas, com exceção de Bangladesh, que é islâmico, né? São países que nós queremos trabalhar, enviar missionários. Então, os irmãos nos ajudem em oração. E se alguém tiver um chamado de Deus, quem sabe nós podemos mandar um de vocês aí para um desses 8 países, tá bom? E assim, você querendo conhecer mais sobre a MISPA, entra no nosso site, lá tem o nome de todos os missionários, a foto deles, o boletim, um vídeo sobre eles, várias informações. Aí vocês podem conhecer, www.mispa.org.br, mispa.org.br, tá? E vocês vão conhecer mais sobre a MISPA, ok? E ore por nós. É isso. Obrigado, pastor. Amém, né? Vamos estar orando por isso, né? Amém. E também, aqui a gente tem uma comunidade, né, pastor, de cambodiano, de Malásia, né? Malesiano, né? Vários vietnamita também, comunidade grande, né? Que o senhor nos ajude aqui a nós olharmos também para essas pessoas e nos capacite, né? Nós alcançarmos e quem sabe enviar os próprios para lá, né? Eu vi ali que o irmão Joás... Foi o que aconteceu conosco, pastor, a questão do Paquistão. Veio um rapaz para o Brasil e nós o conhecemos e acolhemos ele aqui na MISPA durante 4, 5 anos, e ele teve aqui uma experiência muito grande, e ele voltou como missionário para o Paquistão, fazendo uma obra grandiosa no Paquistão,